Olá pessoal, tudo bem? Thiago falando. Hoje quero trazer para vocês aqui mais um vídeo da nossa série Ciladas ou Barganhas ou Ciladas, onde nós trazemos a avaliação dos analistas da Capitalismo de algumas ações e a gente explica por que a gente entende que é uma cilada ou uma barganha. Nunca peguem o cilada como termo pejorativo, né? Mas é mais para a gente colocar se nós gostamos ou não das empresas e passar brevemente os motivos que justificam isso. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de colocar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje são essas aqui as ações apresentadas, a gente vai ver uma avaliação aí pelo PL PVP. Claro que ninguém vai olhar só esses múltiplos, né? Tão importante quanto ver os múltiplos atuais é entender a projeção desses múltiplos. Por exemplo, a Valid é uma ação que está com um PL baixo, mas em termos, apesar da alta recente das ações, mas em termos de resultados, o PL pode ficar ainda mais baixo. Então a gente entende que é um ativo barato. Ela opera próximo ao valor patrimonial. A Exetec está abaixo do valor patrimonial e quando a gente vê a projeção dos resultados, esse PL aqui deve diminuir bastante. Né? As ações caíram bem aí nos últimos anos, apesar da alta recente. Em termos de resultado, a empresa pode melhorar. Não é a situação aqui da Ambev. Né? A Ambev pode os múltiplos até aumentarem caso os preços voltem a subir, porque em termos de resultado, a empresa deve continuar bastante pressionada. A gente já vai explicar por quê. A Allos, antiga lá em Sonar, empresa de shoppings, essa muito barata, né? Tanto em termos de PL quanto em termos de PVP. É uma empresa que tem bastante coisa para melhorar em termos de resultado. E a Aura, né, que também deve melhorar em termos de resultado, está com PL aí de 10 e um PVP de 1,4 vezes, tá? Começando aqui com a Valid, né, pessoal? A Valid, para quem não conhece, é uma empresa bem antiga, né? Ela é uma empresa que trabalha com soluções de segurança digital, física, meios de pagamento, telecomunicações, né, como a questão de chips para celular, sistemas de identificação, marketing digital, certificação digital. A empresa começou há alguns anos a sofrer com a polêmica, né, em função da diminuição de prazos de validade de carteira de motorista. A empresa efetivamente vai começar a perder receita em função disso a partir lá de 2026, né? E a empresa, que é um ativo que a gente gosta, a gente acompanha a companhia já desde 2019 bem de perto, né? Ela passou por algumas mudanças no controle, na gestão e finalmente a última gestão que assumiu a empresa conseguiu fazer com que a Valid começasse a divulgar resultados melhores. Tanto que nos últimos 12 meses, né, a Valid atingiu o melhor lucro líquido aqui nos últimos anos, se a gente considerar desde 2007. Né? Então a gente espera que os resultados melhorem ainda mais. Melhorou a gestão, né? Nós tivemos uma reestruturação profunda das dívidas também. Não à toa as ações acabaram subindo bem aí nos últimos trimestres. Tá? Então o ativo aqui é a Valid que a gente considera barato. Temos aqui a Exetec, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes que empresas como a Exetec, Trisul, trabalham com média e alta renda, são empresas mais conservadoras, são empresas que não fazem tantos lançamentos ou tantas vendas, né, como é o caso do Macerelo, como o caso do MRV. E em função desse conservadorismo, né, a gente espera movimentos mais lentos, né, principalmente quando nós tivermos aí uma retomada mais forte do setor de construção. Então a empresa sofreu, assim como várias outras companhias, em razão do juro alto, em razão da inflação mais alta, e à medida que essa situação começa a amenizar, a expectativa dos resultados começarem a melhorar. Porque é muito cíclico, né, pessoal? O setor de construção ele funciona dessa forma. A gente percebe que o aumento do lucro, a baixa do lucro, o aumento do lucro, a baixa do lucro. Então é bem cíclico mesmo, né? Talvez seja um dos setores mais cíclicos que a gente tem, bem acima da ciclicidade do varejo. Por exemplo, tem empresas varejistas que são bem mais reloginhos aí do que empresas de construção. A última prévia, muita gente nos perguntou, porque nós tivemos uma queda de quase 30% nas vendas, né, no último trimestre em relação ao terceiro TRI de 2022, mas é como eu falei, é mais em função da questão da empresa ser mais conservadora, é uma empresa menor, mas é uma ótima empresa, tá? A gente prefere ter outro tipo de exposição para o setor de construção civil, mas apesar da gente não ter recomendação de Exetec, a gente entende que é uma empresa barata,
é uma barganha sim, tá? Temos aqui a Ambev, né, pessoal? A Ambev, historicamente, ela tem múltiplos mais elevados, é uma empresa, né, que foi criada lá da junção da Brahma com o Skol, né? Hoje é uma das maiores empresas do mundo, a controladora é a maior empresa do mundo de cerveja, né, a Ambev, né? E a empresa, ela foi passando nos últimos anos por aquilo que a gente chama de tempestade perfeita, né? Nós tivemos piora na Argentina, piora no Brasil, nós tivemos aumento do alumínio, né? Uma série de... O endividamento da controladora, que estava bastante elevado, e quando a empresa ia divulgar resultados melhores, veio o Covid, que simplesmente fechou bares e restaurantes, e não dava aquela deslanchada, principalmente em relação à questão do aumento de volume. A receita da empresa aumentou, mas muito na base do preço, né? E esse tipo de empresa, ela tem que aumentar o volume, ela aumenta o volume de venda, ela aumenta junto com o preço, a gente vai ter margens maiores, né? Como ela também não conseguiu aumentar o volume, ela não conseguiu diluir todos os custos e as margens vêm caindo, né? Então, se a gente olhar desde meados de 2014, a Ambev tem uma dificuldade muito grande para aumentar a receita junto com o volume. Foram poucos os trimestres que isso aconteceram de maneira consistente. Tem questão de concorrência também, isso sim, mas se a gente olhar nos segmentos premium da Ambev, né, lá tem Stella e outras cervejas, Beck's, enfim, a gente vai ver que a Ambev continuou crescendo 2 dígitos. Então não foi só a questão da Heineken aí que acabou atrapalhando os resultados da companhia. Até pelo contrário, né? Se a gente pegar os segmentos como Skol e Brahma, eles deixaram de ser tão rentáveis como já foram, né? E por isso a gente vê aqui, né, ali desde 2013, 14, as margens da empresa caindo, tá? Se vocês olharem aqui no canal, vocês vão ver que tem vários vídeos onde a gente elogia a Ambev pela questão da gestão diferenciada da empresa nos últimos, desde a formação da empresa, no início dos anos 2000, mas quando aconteceu, né, pessoal, aquela questão da Americanas, e a gente tem controladores incomuns, inclusive eu fiz um vídeo, né, nós fizemos um relatório falando que não valia a pena para quem estava posicionado na Ambev ficar mais posicionado na Ambev, não só por essas questões problemáticas que não vinham se ajustando, mas principalmente porque aquilo que aconteceu com Americanas era uma questão tão pesada que ou era algum tipo de falcatrua, que aí o controlador ele vai tomar pressão de algum jeito lá fora, né, já que o controlador é o mesmo, né, se a gente for olhar Americanas e Ambev, e também se eles não soubessem o que aconteceu dentro de Americanas, como é que eles não iam saber um rombo daquele tamanho, né? Então, na nossa avaliação, né, a previsibilidade da Ambev ficou perdida, né? A gente ficou totalmente sem previsibilidade do que esperar da gestão da empresa e no nosso entendimento, pode ser de maneira temporária ou não, perde-se o fundamento e não tem por que ter essa empresa pensando no longo prazo, tá? A não ser que a empresa, né, a gente consiga perceber ao longo do tempo que não vai ter nenhum problema direto, porque indireto vai ter, né? Imagina o tamanho da pressão e a devassa que não aconteceu na Ambev por parte de investidores estrangeiros e tudo mais depois do que aconteceu com Americanas, tá? Então, nesse momento, não é uma cilada, vamos dizer assim, né, pessoal, até que a gente tenha efetivamente a amostra, né, e entender mais também como vai se desenvolver essa questão de Americanas, mas nem de perto é uma barganha, porque já não era uma barganha. Podia ser uma empresa boa, uma empresa que tinha potencial para pagar dividendos, mas não tem como colocar a Ambev como uma barganha, até porque ela tem múltiplos elevados ali, como um PVP mais alto, que nesse momento dificilmente ele baixaria esse PVP dela, né? E o PL é a mesma coisa, porque os resultados devem piorar, né? Sem falar que a gente deve ver a partir dos próximos anos a empresa bem mais restrita com algumas questões que são importantes para em termos de receita, como, por exemplo, os contratos de exclusividade. Inclusive, na última semana, o CAD já começou a mexer com algumas questões desses contratos, isso numa ação até que foi trazida aí pela própria Heineken, né, porque a Ambev tem aqueles contratos de exclusividade com bares, restaurantes e outros pontos de venda, e isso aqui vai começar a diminuir, né, e vai trazer menos receita e uma margem menor ainda, resultados piores para a Ambev. Quero deixar para vocês também, pessoal, para quem não baixou,
esse book aqui onde a gente traz aí a melhor small cap da B3, né? É só colocar os dados de vocês, tá? E depois eu falo um pouco aí das assinaturas da Capitalizo. Vindo para mais ações, né, pessoal, temos a Allos, antiga Alliance Sonai, que é uma empresa bem interessante, né? A gente gosta muito desse setor. E por que a gente gosta do setor, pessoal? Porque é um setor que ele é resiliente, né? Pô, Thiago, mas como assim resiliente se fechou os shoppings? Ok, mas nunca tinha acontecido uma coisa dessa antes. E se a gente olhar, dentro do setor imobiliário, foi o que se recuperou mais rápido, né? Os bons shoppings já diminuíram a vacância, já, talvez junto com o setor de logística também, claro, né? Já diminuiu a vacância, né? A inadimplência caiu bastante, já estão nos níveis pré-pandemia, principalmente aqueles shoppings que são mais classe A, B, enfim, C, mas principalmente classe A e B. Nós tivemos uma grande recuperação, como foi o caso da JHSF. O mercado de shoppings no Brasil ainda é um mercado pequeno, hoje a gente tem 628 shoppings e o nível de inaugurações vai ser menor nos próximos anos, né? Até em função dessa grande crise que a gente teve, tanto que em 2023 expectativas são só 15 inaugurações, mas de qualquer forma é um setor que tem uma grande representatividade. A gente tem receita com cinema, com restaurante, com estacionamento, né? O brasileiro não vai no shopping só para fazer compras, né? E isso é uma questão que não deve diminuir, tá? Claro que em termos de varejo, né? Hoje as grandes varejistas cada vez mais vão ser as grandes lojas de roupa, de vestuário. O vestuário tem uma dinâmica um pouco diferente do varejo do e-commerce tradicional e a expectativa é até de continuar crescendo essas empresas aqui dentro dos shopping centers. E o principal, né, pessoal, porque a gente também acompanha a BR Malls e a Alliance Sonai, que depois se juntaram para criar a Allos há bastante tempo. As duas empresas passaram por uma reestruturação muito grande. Recentemente se juntaram, fizeram venda de ativos, agora vão recomprar quase 5% das ações que estão no mercado. Mas o principal, né, além de toda essa questão de geração de valor para os acionistas, com a junção das duas empresas que trouxe muito ganhos de sinergia, é a questão de imóveis, né? São imóveis bem localizados que estão com preços baixos, né? Agora, no final do ano, a gente vai ter reavaliação de preços de imóveis e periga ainda, né, essa questão ali dos múltiplos, como a parte do valor patrimonial, né, ainda aumentar, né? A questão do patrimônio da empresa, tá? Pelo menos é o que a gente espera em boa parte dos imóveis que estão na carteira, tá? Então a gente tem ótimas empresas no setor, tem Iguatemi, tem a Multiplan, tem a Allos e especialmente aqui a Allos. Eu não estou falando de recomendação, mas sim do que a gente entende. É um ativo que está muito barato, tá? Principalmente quando a gente pensa em comprar bons imóveis a bons preços, né? E temos aqui a Aura, tá, pessoal? A Aura é outro ativo que a gente gosta, né? A gente pode ver aqui que a receita da empresa não conseguiu aumentar de 2021 para cá, ao contrário do que a gente teve de 2017 até meados de 2020. E a Aura foi uma empresa que ela antigamente teve problemas sérios, ela conseguiu se reestruturar, né? Ela tem além da receita com cobre, a maior parte da receita é ouro, é uma mineradora de ouro. É uma mineradora que tem uma estrutura mais enxuta, o que é bom, já que nos momentos que o ouro cai muito, que não é o que está acontecendo agora, mas quando ele cai muito, as grandes mineradoras têm problema de diminuir a produção e diminuir junto os custos fixos, isso não acontece. Então cai a produção e o custo fixo fica bastante parecido. Não é o que acontece aqui com a Aura. E ok, né, a questão principal dela não foi essa. Ah, mas a receita não subiu, mas a empresa continuou dando lucro, continuou pagando dividendos, ok. A questão foi que ela frustrou o mercado, porque a própria Aura tinha uma expectativa de aumentar a receita e, em conjunto, continuar pagando bons dividendos, o que ela não conseguiu fazer nos últimos 3 anos, né? E por isso acaba frustrando o mercado, porque os resultados sempre vindo abaixo da expectativa. No início desse ano a gente já teve algumas surpresas positivas em relação à questão da produção
E agora, no terceiro trimestre, a prévia operacional veio muito boa. Nós tivemos um aumento de 12% na produção, o projeto de Almas entrou em operação e, além disso, nós tivemos uma melhora aí nas minas de Aranzazu e também na parte de San Andreas. Lembrando que a Aura teve sérios problemas, né, em todos os ativos dela aí nessa questão de produção. Então, o que a gente espera da Aura aqui? Que ela vá aumentando a produção nos próximos anos. Com isso, ela consegue aumentar a receita, consegue aumentar o lucro e volta a entregar um dividendo maior em conjunto com o crescimento da empresa, porque é difícil entregar essas duas coisas, entregar crescimento com dividendos, mas a Aura tem todo o potencial para entregar isso e por isso a gente considera um ativo bastante barato. Hoje não tem nenhuma grande cilada, né? Só essa tensão que a gente comentou com a Ambev. Os outros ativos aqui da carteira, apresentados, né? Lembrando que não são recomendações, mas a nossa avaliação desses ativos. Os outros ativos aqui apresentados são ativos que a gente considera barato. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, onde tem as assinaturas, os resultados das nossas estratégias. Vocês podem comparar ali e ver que hoje os resultados da Capitaliza são os melhores aí do mercado, tanto nas nossas estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as de curto e médio prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.